Sistema digestório, dando a continuidade à fisiologia humana. Quando você for estudar o sistema digestório, é sempre importante pontuar alguns detalhes no teu estudo. Ou seja, quem são os órgãos que compõem o sistema digestório? O que cada um deles produz? Quais são as enzimas que eles produzem na digestão? O que cada enzima acaba digerindo? E qual o pH de cada um dos órgãos? A característica de cada um dos órgãos? Enfim, o sistema digestório é um sistema bastante complexo e de várias funções. Então, vamos começar agora o chamado sistema digestório. Então, o início do nosso sistema digestório, ele vai se dar a partir do momento em que ocorre dois tipos de digestão, tá? A digestão dita digestão física, de natureza mecânica, ou a digestão química, de natureza enzimática. É sempre importante a gente lembrar que a nossa digestão é do tipo extracelular, tá? E a nossa digestão, ela tem uma função básica, que é fazer a interação, então, para a produção energética. Ou seja, quando nos alimentamos, transformamos o alimento em frações menores para que sejam absorvidas e o nosso organismo consiga transformar ou em estrutura ou em nutrientes, tá? O nosso sistema digestório ainda, ele vai ser dotado então do que se chama de um trato gastrodigestório, tá? Ou gastrointestinal. Esse sistema gastrointestinal é formado pelo tubo digestório e formado pelas glândulas anexas ao sistema digestório, que são 3: glândulas salivares, fígado e pâncreas. Tá bom? Bom, sabendo disso, essa transformação do alimento para a produção de energia, ela vai se dar a partir lá olha aqui, da boca, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou fazer um esqueminha aqui para nós, ó, para começar essa digestão. Então, essa digestão, ela vai ter início lá na boca, ó. A língua, aí tá ela, e a boca, tá? Então, a digestão, ela inicia aqui com a boca, tá? Onde aqui dentro, nessa digestão, a gente inicia com o papel da mastigação, a fim de fazer o quê? Triturar o alimento. Transformando ele em frações menores. Depois disso, entra em ação as chamadas glândulas salivares. Essas glândulas salivares são 3, tá? Elas são as glândulas sublinguais, submandibulares e glândulas paratoides. Então, as glândulas salivares vão fazer a produção de uma enzima chamada amilase ou ptialina, tá? A amilase salivar ou ptialina. Vou colocar salivar aqui para não... Ou chamada de ptialina. Então, o que esse composto aonde ele deve trabalhar? Então, essas enzimas aqui, ó, deixa eu assinalar elas para ti. Essas enzimas, elas vão atuar, tá? Na quebra do amido. Eita. Na quebra do amido. Certo? Então, esse amido agora, ele vai ser quebrado pela amilase e vai liberar maltose e dextrina. Maltose e dextrina, que são 2 disacarídeos. Lembrando que o amido é um polissacarídeo, tá? A maltose e a dextrina são 2 disacarídeos. A dextrina, um disacarídeo de baixo peso molecular e de alta absorção. E a maltose, já um disacarídeo que tu precisa de uma enzima depois, que é uma maltase, para quebrar ela, para liberar as glicoses, tá? Mas vejam que a gente tem essa capacidade, então,
na produção, então, na mastigação via a ação dos dentes e a insalivação, né? Produzindo a partir disto, deste produto total aqui, olha lá, o bolo alimentar. Para que essas enzimas funcionem, o pH da boca deve ser um pH que gira em torno de 7. Ou seja, a amilase salivar, ou também chamada de ptialina, ela tem que ter um ótimo de pH em torno de 7. Tá? Com o auxílio da língua, empurramos o alimento agora para a faringe, depois para a laringe, e aí ele vai chegar até o esôfago, que é responsável pelos chamados movimentos peristálticos. Tá? Movimentos peristálticos. Muito bem, então essa é a parte inicial do nosso sistema digestório. Tendo a continuidade do sistema digestório aqui, bom, depois que esse alimento ele foi deglutido, ele chega até o esôfago e por movimentos peristálticos, ele vai ser conduzido até o estômago. Perceba que eu vou fazer uma separação aqui, vou dar uma continuidade ao estômago aqui, tá? Deixa eu só melhorar isso. Nessa parte aqui, da continuidade ao estômago, tá? Então, nessa parte aqui, separando o esôfago do estômago, tem uma válvula aqui, que a gente chama de esfíncter da cárdia. O que esse esfíncter ele faz? Ele evita o refluxo do suco gástrico, tá? Se esse esfíncter, o que ele faz? Se ele acabar cedendo o suco gástrico do estômago, ele vai vir via esôfago, podendo provocar o quê? Azia, ulceração do esôfago, até inflamação das cordas vocais. Tá? Então, o esfíncter da cárdia evita o refluxo do suco gástrico. Lá dentro do estômago começa uma digestão, tá? Mas eu quero que vocês lembrem de alguns detalhes aqui. Primeiro, o seguinte, quando começou a mastigação, algumas glândulas presentes no estômago começaram a liberar um hormônio. Tá? Primeiro, quem são essas glândulas? São as chamadas, olha lá, glândulas pilóricas. Essa glândula pilórica produz uma enzima chamada gastrina. Essa gastrina tem um papel muito importante. Por quê? Porque a gastrina, ela estimula a produção do suco gástrico. Ou seja, ela estimula a produção de muco e secreção de ácido clorídrico, tá? Então, a gastrina estimula a produção do chamado, olha de novo aqui, do suco gástrico, tá? Muito bem. Então, a partir daí, ela começa, então, a liberação dessa secreção, estimulando essa secreção, mas ela acaba estimulando as chamadas glândulas estomacais. Essas glândulas estomacais foram, de novo, estimuladas pela gastrina. Essas glândulas estomacais agora, elas fazem a produção, olha lá, elas fazem a produção via dois tipos de glândulas estomacais. As primeiras, parentais, e a segunda, as chamadas principais. Então, olha a importância disso. As glândulas chamadas de parentais são aquelas glândulas que fazem o seguinte, elas fazem aqui a produção, a secreção de ácido clorídrico, que foi estimulado pela gastrina, derrubando esse pH
agora a 2, porque tu lembra que na boca era 7, tá? E em seguida, ele vai acabar liberando uma enzima extremamente importante, chamada pepsina. Essa pepsina tem função da quebra de proteínas, tá? A quebra das proteínas. Ou seja, a pepsina faz, então, em relação às proteínas, na sua quebra, a produção, então, de di e tripeptídeos. Tá? Porque lembrando que as proteínas são polímeros, mas são ligadas por ligações peptídicas, né? Através dos aminoácidos, e nós necessitamos da digestão das proteínas porque temos a necessidade de aminoácidos que são essenciais, ou seja, aqueles que o nosso corpo não tem capacidade de produção, tá? Mas o processo inicial da digestão é a partir da pepsina. Em seguida, o que vai acontecer é que nem todos, tá? Nem todos. Os recém-nascidos produzem uma enzima chamada renina. O que essa renina ela faz? Essa renina é só nos recém-nascidos. Eu até vou colocar aqui, ó. Recém-nascidos. Os recém-nascidos, então, essa renina promove a coagulação do leite, tá? Porque ele tem 80% da sua composição proteica, através, né, 80% de proteínas. Então essas proteínas têm que ser quebrado pela renina, tá? Tudo isso produzido pelo estômago, tá? Então só lembrando aqui, fazendo um feedback, a digestão começou a partir da liberação, né, das glândulas pilóricas, né, pelo estômago, liberando a gastrina. Essa gastrina é um hormônio que estimula a produção do suco gástrico. Esse suco gástrico começa a ser produzido a partir do momento que as glândulas estomacais passam a produzir, a partir das glândulas parentais, o chamado ácido clorídrico e a pepsina, tá? Essa pepsina fazendo a quebra das proteínas, certo? E lá no final ainda, a renina, que está presente só em recém-nascidos, que estimula, então, a quebra e coagulação do leite. Tudo isso compõe o chamado suco gástrico. E aí, acontece no final da digestão, eu vou lá para cima, ó, eu vou para cá, ó. Ao final dessa digestão, acontece a formação do quimo. Por quê? Porque quando o alimento saiu da boca, ele era chamado de bolo alimentar, que chegou ao estômago com pH 7. E aí o estômago fez um processo chamado de quimificação e produziu o quimo, tá? E o quimo tem pH 8. Esse quimo agora vai ser liberado para o intestino delgado, mas primeiro ele tem que passar pelo chamado do esfíncter. Opa, só vou melhorar aqui. O esfíncter do piloro, tá? Que vai liberando pequenas porções do alimento, do quimo, para o intestino delgado. Olha que interessante o link que tu vai fazer. As glândulas pilóricas que liberam gastrina estão próximos ao esfíncter do piloro, tá bom? Então a gente vai agora para a digestão a partir do intestino delgado. Então, dando continuidade aqui ao sistema digestório, né, o alimento que veio, então, trazido a partir do estômago aqui, né, que passou pelo esfíncter do piloro, esse na condição de quimo, após acontecer a digestão do estômago, chamado quimificação, a pH 2, ele começa a estimular aqui no intestino delgado, olha só que eu vou colocar aqui em cima, ó, um conjunto de glândulas, certo? Chamados de glândulas duodenais. Essas glândulas duodenais vão produzir um hormônio chamado colecistoquina.
quinina. O que a colicistoquinina faz? A colicistoquinina é um hormônio bem importante porque ele começa a estimular, então, ele promove, então, estímulos ao fígado, ao pâncreas e ao chamado esfíncter de Oddi, para a liberação dos seus produtos lá dentro do duodeno, para que haja, então, a digestão a partir do intestino delgado, certo? Bom, o que a gente tem que lembrar aqui? Que o intestino delgado também ele é formado por 3 regiões, o duodeno, o jejuno e o íleo, tá? Duodeno, jejuno e íleo. Vou melhorar um pouquinho só esse último aqui embaixo, ó, íleo, tá? No intestino delgado, se eu fizer um corte nele, né, e fizer uma representação dele aqui, a gente vai lembrar que ele vai ser revestido por um conjunto de células que apresentam as chamadas microvilosidades. Microvilosidades essas que aumentam a superfície de contato para a absorção. Só que lá no intestino delgado começa a formação do suco entérico. Suco entérico este, vou melhorar aqui, ó. Suco entérico este, tá? Que produz 4 compostos iniciais aqui. Eita. Aqui o primeiro deles, ó. Lá vai. O primeiro deles é a enteroquinase. Tá, o que a enteroquinase faz? A enteroquinase ela age sobre um composto do suco pancreático que é o chamado tripsinogênio. A gente já vai ver ele. Então, age no tripsinogênio. Em seguida, produz secretina. Essa secretina estimula o pâncreas na liberação. Eu vou melhorar isso. Ó. Ele estimula a liberação de bicarbonato de sódio. Jogando o pH agora, só um pouquinho, jogando o pH agora é um pH 8, tá? Porque o pH, então, do intestino delgado vai ser um pH 8, já vamos ver isso, tá? E ainda a enterogastrona. A enterogastrona, que vai estimular o peristaltismo entérico. Peristaltismo, então, que acontece em 2 regiões, né? Que é o movimento que vai empurrar esse alimento aí. O peristaltismo aqui em cima, ó, ele pode ser feito no esôfago, ou esse peristaltismo é o que vai empurrar o alimento via duodeno, jejuno e íleo até chegar ao o intestino grosso, tá? Por fim, são produzidas ainda compondo o suco entérico as chamadas sacarases, depois ainda as maltases, lipases e ainda por cima as chamadas lactases, junto às peptidases. Tá? Tudo isso compondo o que a gente conhece como o suco entérico, tá? Tudo isto é suco entérico.
Bom, aí esse alimento agora ele vai entrar em contato com as glândulas anexas ao sistema digestório. Na continuidade do sistema digestório, agora a gente vai ver o que a gente chama de glândulas anexas ao sistema digestório, tá? Lembrando que as glândulas anexas, elas iniciaram lá na nossa boca com as glândulas salivares, que são divididas em três, né? Lembra do que eu comentei com vocês? As submandibulares, sublingual e glândulas paratóides, as responsáveis pela produção da amilase salivar ou ptialina, ou seja, a responsável pela quebra do amido. Agora, a gente vai comentar duas glândulas que estão ligadas, então o seu produto está ligado, né, ao intestino delgado. Então, a primeira glândula aqui que a gente vai ver é o pâncreas, tá aqui ele, ó, o pâncreas, depois o fígado, e ainda existe a vesícula biliar, tá, que tem relação direta para com o fígado. Um ponto importante de ser visto aqui é que o produto do pâncreas, certo? A porção exócrina do pâncreas vai liberar dentro do ducto pancreático, ó, que vai ser liberado lá no duodeno, tá? O do fígado, ele se conecta junto com a vesícula biliar. A vesícula biliar tem função de armazenamento da bile. E depois ele é liberado junto ao canal do colédoco, tá? Olha, veja que o canal pancreático, o ducto pancreático, se liga ao canal do colédoco. Aí tem um ponto interessante a gente ver aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó, existe um esfíncter que controla a saída dos produtos do pâncreas e do fígado. Este foi o que eu chamei de esfíncter de Oddi, tá? Esfíncter de Oddi. Nesse esfíncter de Oddi, olha o que acontece. O esfíncter de Oddi é responsável, então, pela liberação dos produtos do pâncreas e do fígado lá no duodeno para compor o produto total da digestão, certo? Bom, então eu vou começar falando do pâncreas, tá? Pâncreas esse que ele vai produzir o chamado, então olha lá, suco pancreático. O suco pancreático vai inicialmente produzir aqui, ó. Opa. Vai inicialmente produzir o químio tripsinogênio, ainda por cima as propeptidases e ainda o tripsinogênio, que a gente já comentou dele anteriormente, porque o tripsinogênio ele vai sofrer a ação de uma enzima produzida lá pelo suco entérico, que é a enteroquinase. Opa! Enteroquinase. Essa enteroquinase, ela age sobre o tripsinogênio. Já vou deixar pronto aqui, tá? Esse detalhe aqui. Ele age do tripsinogênio, quebra o tripsinogênio e libera tripsina. A tripsina, por sua vez, ela quebra as propeptidases e o quimiotripsinogênio, liberando quimiotripsina e peptidases. Tudo bem? Esses três, o que eles fazem? Olha lá, digestão das proteínas. Que começou aonde? A digestão das proteínas começou aqui no estômago, ó, tá? Pela ação da pepsina. Só que a pepsina quebrou essas proteínas em di e tripeptídeos, tá?
ou seja, compostos formados por 3 aminoácidos e por 4 aminoácidos. Quando ele chega em contato com quimiotripsina, peptidase e tripsina, ele é quebrado e libera os aminoácidos para que eles sejam utilizados na síntese de novas proteínas. Sempre lembrando que as proteínas são polímeros formados por aminoácidos, que são os monômeros. Aminoácidos esses são divididos em 2 grupos, que são essenciais e não essenciais. Os essenciais a gente não produz, ou seja, a gente tem que obter a partir da nossa alimentação. Ainda mais, o suco pancreático vai ser formado aqui, tá? Ele secreta, né? O pâncreas ele secreta o chamado bicarbonato. Bicarbonato de sódio. O principal é o sódio, tá? E aí olha a importância dele. Ele eleva o pH, ele eleva o pH a 8. Agora a gente consegue ter uma base bem importante. Na boca, pH 7, no estômago, pH 2 e no intestino, pH 8. Por quê? Porque esse suco pancreático vai ser liberado aqui no intestino. Ao final da composição do suco pancreático ainda vai ser liberado, olha lá, ó, a amilase pancreática. A amilase pancreática é essa que vai fazer o resto da digestão do amido, que não foi digerido pela boca, por exemplo. É liberado também nucleases. Essas nucleases são importantes, porque tudo que a gente come, por exemplo, plantas, né, carne, tudo isso aí, né, arroz, feijão, tudo é ser vivo e todos eles, nas suas células, têm o seu núcleo, têm o seu DNA. Então, o DNA, que são ácidos nucleicos, junto com o RNA também, ácidos nucleicos, precisam das nucleases para quebrar esses ácidos nucleicos e liberarem os nucleotídeos. E por fim, são ainda produzidos mais lipases. Tá? Só lembrando aqui, esse bicarbonato aqui vai estar NaCO3. Tá? Então tudo isso é o chamado suco pancreático. Tá aqui ele, conhecido como suco pancreático, tá? Então tudo isso liberado junto ao duodeno. Mas ainda tem o fígado, tá? O principal produto do fígado, certo? Falamos primeiro do falamos primeiro do pâncreas, agora do fígado. O fígado produz uma substância extremamente importante que é a bile. Olha a função da bile. A bile, primeiro, e tu não pode errar isso, tá? O fígado não produz nenhuma enzima. O fígado não produz nenhuma enzima. No sistema digestório, quem produz as enzimas é a boca, o estômago, o intestino e o pâncreas. Fígado não produz enzimas. Ela produz a chamada bile. E a função da bile está aqui, ó. Emulsionar as gorduras. Mas o que é emulsionar as gorduras, né? Emulsionar as gorduras é quebrar. Eu estou fazendo aqui embaixo, ó. Emulsionar as gorduras. Estou fazendo aqui embaixo, ó. Emulsionar as gorduras é quebrar ela em fração menor. Ó, gordura. Quebrar em frações menores. Para quê? Para dar maior superfície de contato. Imagina a lipase tentando digerir essa gordura aqui, ó. É muita superfície de contato. Aí vem a bile. Nossa. Aqui, ó. Vem a bile. Quebra essa gordura em frações menores, tendo assim uma maior capacidade da digestão da gordura. Só para vocês entenderem como é que funciona, se, por exemplo, por atividade cirúrgica é retirada a vesícula biliar, a pessoa tem que ter um cuidado muito grande numa dieta para com gorduras. Por quê? Porque não tem mais ninguém armazenando a bile, e a bile vai lentamente sendo depositada lá dentro do intestino.
Quando chega uma carga na alimentação de lipídios, ele não dá conta, porque não libera tudo de uma vez. Então a bile tem um papel importante para a quebra das gorduras, não a digestão, a quebra das gorduras que emulsionam essas gorduras aí, tá? Mas também o fígado, ele trabalha no armazenamento da glicose, na forma de glicogênio, tá? Na forma aqui, ó, do glicogênio. Também promove a desintoxicação, porque lá dentro dele, né, os chamados hepatócitos apresentam um retículo endoplasmático liso bem desenvolvido. E o retículo endoplasmático liso bem desenvolvido tem a função de desintoxicação, tá? Ainda por cima, o fígado é aquele que vai converter a amônia em ureia e, por fim, o fígado tem ainda a capacidade de síntese de colesterol, tá? Síntese de colesterol. Então essas foram as glândulas anexas ao sistema digestório. E vamos finalizar o sistema digestório agora. Na última parte do sistema digestório, agora eu vou falar sobre o chamado intestino grosso, tá? Então, agora no intestino grosso, o alimento ele veio chegando através do ilho, né? Aqui, ó. Então o alimento veio se deslocando, né? Chegou agora aqui no final do intestino delgado, no ilho, ó. O ilho se comunica ao intestino grosso via o chamado esfíncter iliocecal, tá? O esfíncter iliocecal. Nesse esfíncter iliocecal, então, há uma comunicação para com o intestino grosso. O intestino grosso não apresenta células com microvilosidades. Isso é característica do sistema do intestino delgado, tá? Aqui, ó, essa partezinha aqui. Veja que aqui no início do sistema... Deixa eu melhorar isso. Vou fazer assim, ó. Aqui, ó. No início do sistema do intestino grosso, há a formação do chamado... Vou fazer para cá, ó. O chamado apêndice vermiforme, tá? O famoso apêndice vermiforme, tá? Esse apêndice ele tem algumas funções, tá? E entre elas tá, ele estimula a produção de anticorpos. Bom, se ele estimula a produção de anticorpos, então ele tem que estimular a produção de linfócitos B e ainda por cima plasmócitos, tá? De plasmócitos. Só que o apêndice vermiforme, com o tempo, ele foi perdendo a sua função, né? Tanto é que essa função de estímulo de linfócitos e plasmócitos pode ser feita por outros órgãos, tá? Então, hoje a função básica principal função do apêndice vermiforme é inflamar e te mandar para o hospital. Ainda dentro do intestino grosso, existe aqui, né, a chamada microbiota intestinal. A microbiota intestinal é formada por micro-organismos, né, por bactérias, basicamente, que fazem o quê? Esses micro-organismos, eles auxiliam na digestão, no sistema de defesa, tá? Então, só deixa eu fazer um detalhezinho aqui. Então, auxiliam na digestão, no sistema de defesa
né, esses micro-organismos ainda, eles conseguem fazer então a produção para a gente, olha que importante isso, a produção de vitamina K e vitamina B12. Vitamina K é importante para a coagulação sanguínea e vitamina B12 importante lá para produção de hemácias. E aí a gente finaliza o intestino grosso, né, na sua função aqui, o intestino grosso, porque ele vai ter uma função importante, né, porque ele absorve. Então a primeira função vai estar aqui. Deixa eu melhorar isso. Aí, a primeira função dele vai estar aqui. E a segunda função eu vou colocar lá em cima, ó. Depois eu coloco. A segunda função é que vai estar a cargo, porque ele absorve. Ainda é muito importante, né? Água, sais minerais e ainda por cima vitaminas. E aí é o local onde ocorre a formação das fezes, né? Eita. Deixa eu melhorar aqui. Não ficou bom. Vamos usar aqui, ó. A formação, então, das fezes. Então, a partir do intestino grosso. Então, lembrar que no intestino grosso, né, isso é cobrado com frequência, né, a microbiota intestinal, né, e os 3 pontos aqui, né, que fazem, né, a função da microbiota, que é auxiliar na digestão, na defesa do organismo, na produção de vitaminas. Tá? Só para finalizar, um excesso de conteúdo aqui, o intestino grosso ele é dividido em algumas partes, tá? Então, nessas partes aqui, olha como é que ele vai ficar dividido. Na sequência, o intestino grosso, então, o intestino grosso vai ser dividido. Olha lá. Então, repetindo. Aqui. Eita, Dani. Repetindo aqui, ó. De novo. O apêndice vermiforme, tá? Depois aqui, ó, essa é a parte do cólon, tá? Do cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto, ânus, tá? Então esse foi o sistema digestório. Bora lá estudar ele.